quase puxava a marcação e ao mesmo tempo ele virava quase um terceiro de meio de campo na recomposição defensiva, enquanto o Cancelo conseguia bem o espaço, até porque o Giaccherini não acompanhava muito, já que era o homem de contra-ataque do Chievo. Tentava ampliar, né, os espaços, tanto o Sim. Alexandro quanto o Cancelo, para tentar espaçar a defesa do Chievo, que depois do 2-1 ficou bem fechada. Mas, enfim, o Alexandro também para mim fez uma ótima partida. Sim. Deu passe Acho que o giro de bola foi muito interessante. Acho que ele virava a bola no meio de campo, trocava ela rapidamente, trocava ela com precisão, por isso que fez tantos passes. Chegou a momentos, está com 98% de posse de bola, de precisão de passes, o que é absurdo, absurdamente alto. E aí nós tivemos o pênalti para o Chievo logo no começo do segundo tempo, cometido pelo Cancelo, que na fase defensiva já era sabido por todos nós, né, Bona? Vai ter que melhorar bastante, é a especialidade do Alegre, então podemos esperar aí que o português melhore. Sim. E aí... ele até ficou um pouco calado, né, depois do gol, assim, ele sentiu o gol, ele ficou um pouco abatido, o que é bom até que o resultado serve também para mostrar para ele, garoto, calma, aqui né? é fino na fino o negócio, tem que ter calma e fazer o seu, aqui é tranquilo. Exatamente, a Juventus, ela demonstra nas últimas temporadas, né, Bona, que mesmo em placares adversos, jogando fora de casa, ela consegue com bastante tranquilidade reverter o placar. Se eu não me engano, na temporada passada nós revertemos o placar contra o Hellas, também em Verona, com o Dybala jogando muito bem. Então, e aí veio também, começaram a vir as mudanças, né? Entraram Mandzukic, Bernardeschi e está me fugindo, Emre Can, que já entrou mais para o final. Chama atenção para a questão vamos dizer assim, da dupla ofensiva de Dybala, Cristiano Ronaldo, que acabou não funcionando tão bem assim, mais por conta do entrosamento entre os dois, porque individualmente eles não estiveram mal em campo, principalmente o Cristiano, e quando o Mandzukic entrou, o Cristiano se soltou mais, né, Bona? Foi para a ponta esquerda e desenvolveu um futebol melhor. O Cristiano até tinha mais liberdade, porque também o Chievo estava mais embaixo, mais recuado. Só que um ponto que a gente comentou nos outros podcasts era que o Dybala, qual é a posição do Dybala? O Dybala ele não é nem um 10, nem um 9 para jogar dentro da área. O Dybala é quase um 9,5. Ele tem que... Só que ele se dá melhor em curtos espaços. Eu acho que ele precisa jogar mais dentro da área. É a minha opinião pessoal. Sim. Porém, com o Mandzukic, que é um cara que sempre faz todos os jogadores em torno a se jogarem bem, ele acabou... que no final acabou sendo quase um 4-4-2. Apesar de que o Dybala jogou... Se reparar, o Dybala muitas vezes acabava a jogada na entrada da área esperando um rebote para chutar. Enquanto o Pjanic muitas vezes fica na faixa central mais recuado. Então são dois caras que têm um chute muito bom, só que por vezes acabam ficando muito distantes do gol, do que poderiam fazer. São ajustes. Sim. Você acha que esse módulo 4-2-3-1 ele vai prosperar na Juventus para as grandes partidas, por exemplo, contra Napoli, contra Inter, contra Roma, fora de casa, por exemplo, onde a Juve vai ter que ficar sem a bola, e também na Champions, dependendo do nível de adversário que nós enfrentarmos? Eu penso que os números são um pouco inúteis na questão de formatação tática. Eles servem como uma referência ali, mas a função que o jogador precisa cumprir, ela sobrepõe a isso e os números acabam virando quase híbridos, porque, como comentamos, o Bernardeschi é o ala, mas acaba puxando para o meio e recua como um defensor. Assim, a jogada do gol final saiu por conta disso, ele voltando, tabelando no meio como um volante, de fato, como um terceiro de meio de campo, abriu para o lado esquerdo e aí o Alexandre fez a jogada como um ponta esquerda, que a gente já não o tinha porque Douglas Costa não estava, Mandzukic e Cristiano jogavam no meio da área e o Dybala ficou na entrada da área. Então a formatação tática acaba ficando
supérflua. Eu não acredito que o... Não critico o Alegre. Alguns criticaram, falaram, é necessário colocar mais um homem de meio campo, né? Por exemplo, mais um volante, falando do Matuidi. Acho que ele começou como deveria começar. Acredito que para partidas mais pesadas, esse esquema, por exemplo, Pjanic, Khedira, Quadrado, Dybala e Douglas Costa, a meu ver, ele torna-se impossível a Juventus jogar dessa forma, na minha visão, porque eu acho que o meio-campo ele fica muito desguarnecido, a defesa fica exposta. Eu não gosto do Pjanic junto ao Khedira nessa faixa acima da defesa. Eu acho que existe uma desproteção, porque os dois jogadores, eu acredito que eles precisam de mais um homem que componha esse meio campo, e acho que Douglas Costa e Quadrado não conseguem fisicamente fazer esse ajuste com os dois no meio campo à frente da defesa. O Bernardeschi já sim, o Emre Can já sim, o Bentancur provavelmente também sim. Então eu acho que o Bernardeschi, ao que tudo indica, né, enfim, comentam e nas próprias partidas a gente vai vendo isso, existe uma tendência, né, do Bernardeschi não recuar, mas pela própria técnica que ele tem, é um cara explosivo, passadas largas, forte fisicamente e taticamente parece ser um rapaz que aprende muita coisa, que tenta é solidário. Eu acredito que para os grandes jogos essa formação não vai acontecer. E eu também acredito que o Dybala vai ter que se mexer, Bona, porque o Mandzukic, como você bem falou, é um cara que joga e faz os outros jogarem, e eu acho que é uma comparação válida de lembrar o papel que o Benzema exercia no Real Madrid enquanto o Cristiano Ronaldo ali estava, né? De fato, por exemplo, o Dybala rendeu mais na Juventus quando ele jogava com o Mandzukic. E outros jogadores até passam por esse tipo de situação nos seus clubes, e é comum se darem melhor com o estilo de um outro jogador, de um outro companheiro que eventualmente tecnicamente é inferior, mas que acaba dando mais encaixe até pela recomposição, e nem tudo é ofensividade. Mas até porque esse primeiro jogo, os dois primeiros jogos, normalmente, que antecedem a data FIFA, eles são jogos onde se ganha muito mais se é escalado muito mais pela questão física, por estar mais pronto para aquele momento, do que por ser tecnicamente mais preciso. Correto. Porém, na Juventus, o fator Cristiano Ronaldo ele é muito forte, ele é muito pesado. Provavelmente a maioria absoluta dos clubes, das 38 partidas, a gente terá times que jogam bem recuados, ou muito mais abaixo da linha da bola do que se esperava. No entanto, eu reparei muito que o Dybala ele tinha muito espaço para transitar na intermediária. E isso, se bem estudado, pode ser muito bem aproveitado por ele, porque ele tem o chute, ele tem a visão, ele não é um velocista, apesar de ter uma baixa estatura, então pode ser muito bem desfrutado. O Dybala na campo, apesar de jogar na frente dos dois. Aqueles 30 minutos insanos, por exemplo, eles acabaram não pelo gol que o Chievo fez quando o Quadrado, a meu ver, deixou o cruzamento acontecer, mas sobretudo naquele contra-ataque onde a Juventus tinha 4, o Chievo tinha 2 e o Quadrado chutou a bola na arquibancada. Aquele momento eu acho que foi o que acabou o espetáculo e falou assim, vamos ter que jogar para matar esse jogo, porque tá ficando uma coisa um pouco fútil aqui. É muita diferença de qualidade. Demais, O gol que aconteceu foi um pouco complicador dessa situação e até inesperado. Mas esse ponto que tu comentaste quanto ao Mandzukic, ele é muito, muito importante até nisso, porque é um jogador que entra e empurra muito os companheiros, e em jogos como esse, por exemplo, faz muita diferença ainda. E o fez um gol que, a meu ver, foi legal, só que não foi convalidado. Então, toque de mão, certamente, e ele foi empurrado. Então, a meu ver, o Mandzukic fará, como sempre o fez, muitos minutos ao longo da temporada. Vai jogar bastante, vai jogar muito. E a saída do Higuaín, né? A Juventus abrir mão do Higuaín
não só pelo aspecto financeiro, mas pelo aspecto técnico de ter um jogador como Mandzukic no elenco, né, Bona? Então, um cara que faz gol em finais de Champions, faz gol em final de Mundial, não é um cara... E é um cara, fez gol, por exemplo, 2 gols cruciais para a Juventus contra o Real Madrid no Bernabéu. É um cara que joga, né, que tem recurso e que auxilia demais os companheiros. Eu acredito que esse módulo do Dybala junto com o Cristiano Ronaldo, junto com o Douglas Costa e ainda mais um ponto, que no caso dessa vez foi o Quadrado, aí o Alegre vai... Esse é um caso que ele possivelmente está fazendo de caso pensado, tanto como você falou, fisicamente os jogadores que estão bem estão jogando, e ele quer ver o que acontece. Eu acho que ele está soltando a corda para esses caras jogarem, falou, ó, é qualidade que vocês querem, então vai. Até a hora que ele vai começar a puxar, e aí jogadores como Emre Can e Matuidi estarão melhores fisicamente e muito possivelmente, a meu ver, esses jogadores irão compor os 11 iniciais nos jogos pesados, né, nos jogos que vão decidir as coisas. E, enfim, sorte a nossa de ter um elenco tão qualificado assim, porque nem todo mundo vai ter que jogar todas as partidas e isso no final vai fazer a diferença, como por exemplo fez contra o Napoli em alguns momentos na temporada passada. Até porque o Cristiano Ronaldo, por exemplo, ele não vai fazer o mesmo que fez o Higuaín no ano passado, Não. de ficar jogos sem chutar a gol, por exemplo. O Cristiano, ele cria as ocasiões para si. Ele chutou 8 vezes a gol, sendo que uma vez foi aquele passe do Quadrado, que a bola passou pertíssimo, e os outros 7 chutes foram em ocasiões criadas por si. Ele criou a ação por conta própria. E essa é uma coisa que a gente tem que arrumar, porque é óbvio que o cara tem que ser municiado. Mas isso é uma coisa que requer tempo. Isso foi só o primeiro jogo. A gente não vem aqui para ser a guilhotina e dizer não pode jogar assim, não pode jogar assado. Até tudo porque certo, muita gente... muita gente questionou o Khedira, que a meu ver não foi bem, mas não só ele. O Pjanic também é um cara que tem que jogar um pouco mais, porque é o cara que tem a capacidade de jogar mais. Essa renovação de contrato dele oficialmente hoje, até 2023, é um sinal de confiança do clube quanto a ele. Então, realmente fazer o time jogar. A gente tem um cara como o Bonucci, por exemplo, que tem capacidade de fazer um passe de 60 metros no pé do Douglas Costa, como foi, e o Douglas Costa cruzou perfeitamente para o Cancelo, que sofreu o pênalti, digamos assim, mas não foi assinalado. Você acha que o Bonucci falhou no primeiro gol do Chievo? Não, eu acho que a falha foi sobretudo de marcação, em deixar cruzar, porque no meio eram 3 contra os 2 zagueiros, o Alexandre até estava ali como cobertura e no fim o deixar cruzar ali, ele foi, a meu ver, o principal motivo do gol. Do Quadrado, na verdade, que foi o que não marcou. Mas essa até último ponto sobre esse do Quadrado, do gol, é que o Quadrado e o Cancelo, eles são 2 alas que jogam tanto no lateral como ponta. Então eles podem até dobrar eventualmente na marcação ou um cobrir o outro. Isso acaba dando normalmente bons resultados, se bem treinado, claro. Bem, a Juventus virou o jogo no final da partida com o gol do Bernardeschi. Nós já falamos aqui da importância do Bernardeschi, tanto institucional quanto tecnicamente para o grupo. Eu fiquei muito satisfeito, muito feliz com esse gol. Espero que dê muita confiança para ele para as demais partidas. E o que aconteceu com a Inter, Bona? O que aconteceu com a Inter, né? Eu tive a possibilidade de ver um pouco da Inter e a Inter me pareceu os mesmos problemas do ano passado, ali, muito, muito, muito fraca no meio de campo, assim, uma coisa um pouco surpreendente em relação a... Não teve nenhuma evolução, parece, do ano passado. Jogou no 4-4-2, até o nosso Asamoah jogou de ala esquerda, enquanto o brasileiro Dalber jogou na lateral. Dalber muito mal, muito criticado, muito mal. Muito criticado. Asamoah, quando tiver, por exemplo, a volta do Perisic na ponta esquerda, com certeza vai ser titular com folga desse time aí. Sim. E o Sassuolo dominou o meio de campo, dominou
A Inter talvez não sei se espera o Nainggolan, mas o Nainggolan tá daquele mesmo jeito, fazendo o que não deve, indo para balada quando tá machucado, exatamente. prestando